Olá, nosso encontro marcado já está no ar. Que bom que você, amigo assinante, está conosco. Estamos começando mais um programa Encontro Marcado. E olha, você com certeza já ouviu falar de medicina alternativa. Mas medicina integrativa, você já ouviu falar? Esse é o tema do nosso encontro marcado de hoje. Diagnóstico feito pela íris dos olhos, língua e unhas que tem possibilitado a cura de muitas pessoas, inclusive de doenças modernas como o estresse, a depressão e outras como o envelhecimento precoce, por exemplo. Quem nos fala sobre esse tema é o biomédico e cientista Dr. Augusto Vinholes. Nós estamos começando o programa e agradecendo já a sua presença aqui, porque eu sei que o senhor viaja o Brasil inteiro e veio aqui conversar conosco no Encontro Marcado. Tudo bem, Dr. Vinholes? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar novamente aqui em Foz do Iguaçu, cidade que eu já conheço há uns 14 anos. Sabe por quê? Porque eu vim casar com uma moça de perto daqui. Ah, é? É verdade. Interessante, curiosidade, bacana. Ela é de onde? É de Marechal Cândido Rondon. Ah, cidade que é pioneira dos alemães. Dos alemães, justamente. Ela é bela descendente cidade. de alemães. O amor me trouxe a Foz do Iguaçu, vocês acreditam? E olha só, e isso já se passaram muitos anos. Né? Muitos anos. Estamos casados há 15 anos. Olha Temos um filho de 13 anos, Christian, e é a razão da nossa vida hoje. Portanto, o amor me trouxe a Foz e, baseado nesse amor, eu quero dizer a vocês, nós estamos trazendo tecnologias que você não vai encontrar em outro lugar aqui no Brasil. Tecnologias que trouxemos do Oriente, da Índia. Coisas que só se aprende no local. Temos uma equipe maravilhosa, grande parte da equipe é daqui de Foz, são pessoas já treinadas por nós e, graças a Deus, com um sucesso incrível, não porque eu estou atrás disso, absolutamente, é porque o método é fantástico. Olha só que encontro marcado interessante. Então, se você se preocupa com a sua saúde, você é meu convidado a permanecer conosco, que eu vou para o intervalo e na volta vamos falar de medicina integrativa. Permaneça conosco, eu espero você no nosso encontro marcado. Até já! De volta com o nosso encontro marcado, hoje recebendo aqui o Dr. Augusto Vinholes, que está aqui conosco e vai nos falar a respeito de algo muito interessante para a sua saúde. Como eu disse na abertura do programa, você já deve ter visto falar e muitas vezes da medicina alternativa, ela é milenar, mas e da medicina integrativa. E o Dr. Augusto Vinholes está aqui conosco para nos falar a respeito da medicina integrativa. Eu queria que o senhor me explicasse melhor um pouquinho essa medicina que nos dá a ideia de uma grande integração em prol de saúde. Exatamente. Integrativa nos dois sentidos. Integrativa porque ela integra vários segmentos da medicina mundial. Então nós temos a medicina chinesa, coreana, japonesa, indiana, europeia, americana e brasileira. Então você vê que é uma medicina integrativa. Por que isso? Porque é o resultado de um estudo que eu particularmente fiz há 40 anos. Eu rodei o planeta visitando 36 países, inclusive os países árabes, fui na África, fui em Israel, mas as medicinas que mais chamaram a atenção foram realmente essas que eu acabei de dizer. E eu fiz um estudo nessas medicinas e pude pegar o melhor de cada uma. E juntando todas essas medicinas, eu fiquei 19 anos pesquisando na região de Brasília, usando, lógico, a pesquisa própria em pessoas mesmo, e chegamos à conclusão que, juntando essas medicinas todas, é possível você fazer diagnósticos precoces, fazer prevenção e fazer tratamento do quê? De doenças degenerativas. E o outro significado do integrativo é que ele integra o corpo humano todo. Então não é uma medicina seccionada em cabeça, olhos, ouvidos, pulmão, coração, não. É uma medicina que integra o corpo todo.
Então, nós sabemos que um órgão, quando está doente, ele reflete como uma dor em outro local. Olha, durante o programa nós vamos descobrir coisas fantásticas, por isso que eu peço a sua atenção. Nós estamos falando de qualidade de vida, é uma espécie de reciclagem aí interior para você ter uma saúde melhor. O doutor vai explicando isso ao longo da nossa conversa. Daqui a pouco ele vai falar, o diagnóstico é feito através da íris dos olhos, da língua e também da boca. Já ele vai falar a respeito disso e das unhas. Ele já vai falar a respeito disso. Mas eu queria que o senhor falasse, doutor, a respeito de todo esse conhecimento que o senhor está buscando ao longo de 4 décadas e que o senhor transforma hoje no trabalho realizado no spa do Dr. Augusto Vinholes, inclusive por todo o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois não. Para aquelas pessoas que já conhecem, ratificarem aquilo que elas já conhecem e aquelas que não conhecem terem a oportunidade de se aprofundando mais a respeito disso. Pois não. Não, justamente com esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses 40 anos de trabalho, eu tinha que, vamos dizer, posicionar dentro da sociedade como é que esse trabalho pode ser realizado. Então, a única forma que no Brasil nós temos, e de certa forma em outros países também, primeiro mundo também, seria uma forma de spa, que seria a saúde pela água, significa spa, saúde pela água. Era o nome usado na época dos romanos, na época dos gregos. Estamos falando de 3 mil anos, né? Estamos falando de 2, 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás. Onde a casta superior dessas sociedades se reuniam durante um mês para se cuidar. Para quê? Com o objetivo de longevidade com qualidade. Então, nós encaixamos esse nosso tratamento num spa. Mas não é um spa comum que você vai lá e vai tomar banho de sol e não é bem assim. Não poderia encaixar numa clínica porque não é soro, você não vai tomar soro na veia, não é isso. Então, a melhor forma foi o spa. Então, é um spa de desintoxicação orgânica. Olha certo? Que interessante. E isso tem ampliado muito o nosso trabalho. Muitas pessoas acham e se encontram como única forma de um tratamento de desintoxicação com possíveis reversões de casos graves. Por exemplo, lúpus eritematoso, Parkinson, a pessoa depois para de tremer, nós temos um caso muito interessante e recente. Escleroses, todas as escleroses, lateral amiotrófica, esclerose múltipla, temos casos de tumores, fibromialgia. Olha, é incrível o que eu vou falar para você. Você procura na internet fibromialgia, ou pergunta para o seu médico se fibromialgia, que é uma doença que dói o corpo inteiro, acomete principalmente mulheres. E muitas vezes a pessoa não sabe nem onde dói, né? Dói para tudo. Dói o corpo inteiro. Olha, nós temos tido todos os casos resolvidos em torno de 2 a 3 meses. Apenas um que foi 8 meses, porque ela não se cuidou direito. Mas a maioria foi de 2 a 3 meses. Então, eu mesmo, como médico e cientista biomédico, eu fico espantado. Falei, como que a gente conseguiu uma tecnologia que pudesse dar um resultado tão eficaz e tão rápido? Então, eu digo assim, eu sou crente a Deus, eu digo isso é uma bênção que a gente está trazendo aqui para Foz. Principalmente para as pessoas que estão precisando e as pessoas que não queiram ficar doentes, certo? Porque é possível você fazer uma prevenção das doenças degenerativas. Mas eu queria, doutor Vinholes, se o senhor me permite, iniciar agora mostrando algum trabalho já realizado pela sua equipe, que dá como assim o início de todo esse processo do spa, que é muito interessante e que nós temos um VT agora que vai explicar um pouquinho disso. Inclusive o senhor explica de forma bem interessante de que forma tudo isso começa. Esse diagnóstico começa pela íris dos olhos, pela língua e também pelas unhas. Dá uma acompanhada aí. Pelo exame da íris, nós localizamos aonde estão os focos tóxicos do corpo. Através do mapa oficial da Associação Médica Brasileira de Iridologia, nós temos então a localização ideal onde estão os focos tóxicos nos órgãos do ser humano. Partimos então para o exame da língua,
onde quantificamos a quantidade de toxicidade que a pessoa está. Através do exame, então, da Saburra, classificamos de 0 a 4. Examinando as unhas, nós chegamos à conclusão do nível de carência dos antioxidantes, que são os minerais. Bom, doutor, a gente observou aí nesse trabalho, muito bem feito inclusive, que vendo a língua, a íris, a unha, é possível fazer o diagnóstico. E aí me remeteu uma coisa, quando o senhor estava falando ali, eu fiquei pensando aqui, deve ser por isso que há muitos e muitos e muitos anos que a gente vai ao médico, e principalmente coisa de 3, 4 décadas atrás, primeira coisa que o médico dizia para a pessoa, abre a boca. Isso. Exatamente, exatamente. Então a gente conseguiu descobrir isso, e olha que coisa interessante, pela íris também o senhor já começa a fazer o diagnóstico daquele paciente, daquela pessoa. Exatamente. Então tudo começa com esse diagnóstico, porque o que eu observei ali, que o senhor propõe inicialmente, é uma limpeza, uma desintoxicação e reposição. Olha que interessante, como você viu ali, descoberto pelas unhas, às vezes estria na unha, demonstra a falta de minerais, enfim. E é uma espécie de reciclagem interna, doutor. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a descoberta dessa fraqueza interna, desse comprometimento, porque muitas vezes a pessoa tem uma dor no cotovelo, tem uma dor aqui na perna e é proveniente lá da bexiga, que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver. Exatamente. É isso que eu digo, a medicina integrativa, ela integra o próprio corpo. Então, por exemplo, eu vou dizer uma coisa muito comum, muito frequente, principalmente das mulheres. Por exemplo, a tal da enxaqueca. Imagina que você tem enxaqueca, a dor é onde? É aqui. Então, é aqui na região temporal, que a gente chama. Então, a dor que vai aumentando, ela dá o que a gente chama de pródromos, que são luzes prateadas que aparecem na lateral, que você já percebe, vou ter enxaqueca. Corre lá, toma um remédio químico. E essa enxaqueca se repete 2, 3 vezes por semana e faz 10, 20 anos, e você não consegue resolver, porque se você já foi ao neurologista, ele disse que você não tem nada. Você foi ao psicólogo, disse que está tudo bem. E por que essa dor continua? E por que na cabeça? Então, justamente, é onde a gente vai ver que existem mapas da medicina chinesa que justamente falam sobre isso. Então, são chamados rios de Qi ou meridianos. Então, nós conseguimos detectar que aqui atrás dos olhos você tem o número 1 do meridiano da vesícula biliar. Cada pontinho desse pode significar um órgão diferente. Interessante. Entendeu? Então, através do conhecimento da medicina integrativa, nós conseguimos definir o que realmente você tem. Porque a dor, ela aparece como um sinal. É um sinal que o seu corpo dá. Está pedindo socorro. Que alguma coisa está errada. Está bem. Então, através desse estudo, nós conseguimos detectar que essa dor aqui, sabe de onde é? Da vesícula biliar, que é aqui. Outro ponto da vesícula biliar, esse aqui atrás, ó, bem aqui na nuca. Tem gente que chega, doutor, eu quero um raio-x, porque eu tenho uma dor aqui na nuca, ó. O senhor está vendo esse osso aqui? Eu falei, não é o osso, é o VB20, é o meridiano da vesícula biliar, ponto número 20. Que também reflete a vesícula biliar, a situação dela. E que muitas vezes ela está intoxicada. Então não adianta você ficar tomando remédio a vida inteira. Essa dor é terrível, porque a pessoa pensa que tem até um câncer no cérebro, e não é. Faz parte do nosso tratamento a desintoxicação da vesícula e do fígado, que 2 órgãos que trabalham juntos. Quem mantém a vesícula biliar com o fel é o fígado, que muitas vezes ele não consegue produzir a quantidade de enzimas que você precisa. Então começa esse processo e vai para onde? Na cabeça. E você pensa que você tem um problema na cabeça, e não é. Olha que interessante. Então, pelo que a gente está percebendo, durante esses 5 dias que você se submete a esse tratamento, você tira tudo que é de ruim e deixa o que é de bom. Exatamente. Nós desintoxicamos seu corpo
Não só vesícula, não fígado, intestino, útero, próstata. Muitos homens com problema de próstata é toxicidade no intestino que contamina a próstata. Eu tenho um exemplo aqui muito bom. Essa imagem aqui do intestino. Quando então a pessoa ela não evacua frequentemente, por exemplo, o ideal de uma pessoa evacuar seriam 3 vezes ao dia. Olha, 3 vezes ao dia. Ao dia, 3 vezes ao dia. Tem gente que faz isso na semana, às vezes nem na semana. Exatamente. Tem gente que faz 3 vezes na semana. O que acontece? Essas fezes aqui, que ficam acumuladas no final do intestino, contamina o quê? No homem, contamina a próstata. E na mulher, contamina o útero e o ovário, os ovários, principalmente o esquerdo. Então, nós orientamos as pessoas que elas devem se esforçar em evacuar 3 vezes ao dia, para que essas fezes não contaminem o órgão do lado, que no homem, repito, é a próstata e na mulher o útero. Causando o quê? Hipertrofia da próstata, ou seja, a próstata cresce e o útero cresce também. Inclusive, e miomas, né? E casos que o senhor já teve, inclusive, e atendeu durante esses trabalhos. Nós vamos acompanhar pelos depoimentos. Exatamente. Nós temos casos que pessoas que estavam assim prontas para ser operadas, com a próstata crescida de 150, 170, em 2, 3 meses nós conseguimos reduzir. Por quê? Desintoxicamos o corpo e aplicamos o quê? A fitoterapia, ervas medicinais. Olha que interessante. Quem é do interior e tem alguns anos deve lembrar que há muito tempo no interior o pessoal fazia lavagem intestinal. Sim. Mas é um método manual que demora em torno de meia hora uma limpeza intestinal. Não é que nem essas máquinas, que hoje tem máquina, né? Que limpa o intestino, que nem um lava-jato. Isso é perigoso, isso pode dar problema de perfuração intestinal. Na máquina, o nosso não. O nosso é feito de uma maneira muito calma e tranquila, inclusive com a massagem abdominal, para ir liberando o quê? Os fecalitos. São fezes presas, minha gente, há muitos anos. Tem depoimentos de pessoas que me relatam, doutor, mas essa casquinha de camarão que saiu, a última vez que eu comi camarão faz uns 3 anos. Como que saiu a casquinha do camarão agora? Então você vê há quanto tempo essas fezes estão presas no seu intestino. E vira o quê? Pedra e começa a dar toxinas, como se fossem bombinhas atômicas, soltando pelo corpo todo. Então dá mau hálito, né? Dá um mal-estar, irritabilidade, fezes presas, causa tudo isso e muito mais. Por exemplo, pode causar o câncer do intestino. Então, a limpeza intestinal que nós fazemos também no spa, são em torno de 18 terapias que nós fazemos, são todas no objetivo de desintoxicação. E que o senhor vai me falar daqui a pouco no segundo bloco, porque tem as terapias, inclusive em conjunto, são várias terapias que você vai ver como é bem interessante. Mas o doutor falou de um aspecto, agora imagine de outro aspecto, você, né, adquirindo os alimentos todo dia, todos os anos, todos os meses, há vários anos, alimentos inclusive à base, muitos deles à base de veneno, e que você às vezes não toma conhecimento, você compra um alimento industrializado, você vai ver ele ali cheio de códigos, você não entende nada. Porque se você for destrinchar aqueles códigos ali, você sai correndo e não come mais nada, né, doutor? Por isso que surgiu a alimentação orgânica. Hoje está em franca expansão no Brasil, aqui em Foz também. Eu conheço várias pessoas e vários produtores rurais que hoje estão plantando organicamente, ou seja, sem uso de nenhum agrotóxico, nenhum componente químico na produção do alimento. Às vezes é até um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque o sabor é diferente e o efeito em você ao longo da sua vida. Então, é outra coisa que nós entusiasmamos as pessoas para se preocuparem com a alimentação. Tem que parar e pensar, será que isso aqui vai fazer bom para mim? Eu vou contar um caso interessante. No Japão, quando eu fiz o curso de acupuntura lá, na universidade, nós almoçávamos todos juntos, eu com os estudantes japoneses. E os japoneses,
eles, com o prato pronto na frente, ele parava assim um pouquinho e ficava olhando a comida. Eu falei, o que é? Vocês estão fazendo uma oração? Não. Eu falei, por que você para e olha? Eu estou olhando se esse alimento vai ser bom para mim amanhã e no meu futuro. Porque o que entra agora, a minha vida vai depender desse. Então eu olho para checar se é isso mesmo que é bom para mim. Olha que interessante. Nós comemos em 5, 10 minutos às vezes. Não, e não come vendo vendo as tradicionais mastigadas. Não é? E tem que mastigar, viu? O maior segredo da longevidade chama-se mastigação. Você já viu falar de detox? Você já imaginou, por exemplo, que cada pé... O seu pé aí, dê uma olhadinha agora no seu pé. Ele tem 8 milhões de poros, os dois, 4 milhões cada um. Agora você imagina esses poros fechados. Daqui a pouco você vai ver que o detox realmente é impressionante nesse conjunto de desintoxicação. Mas, doutor, no segundo bloco, eu quero que o senhor me fale sobre o tratamento mais a dieta e essas terapias complementares, que vai desde a acupuntura auricular eletrônica ao detox também, que é extremamente interessante. Pode ser? Pode ser, sim. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas eu quero que você continue conosco, que eu volto em seguidinha, mas eu quero que você continue aqui no Encontro Marcado. Até já! De volta com o nosso Encontro Marcado. Olha que assunto interessante, nós estamos falando de cuidado de vida, qualidade de vida, porque você já pegou uma graminha ali quando ela está seca, quando ela está ruim, ou aquela plantinha, ou na sua horta, e você vai e coloca uma terra, coloca um adubo, dá uma mineralizada ali, molha, e aí ela vem com aquela força. Eu imagino que a gente seja mais ou menos assim também, né? Lógico, nós somos seres humanos como qualquer outro ser vivo. Certo? Um cachorro, vamos dizer. Sim, sim. Se você cuida bem do seu cachorro, dá os banhos, as tosas, dá uma alimentação adequada, olha como ele fica bonito. O pelo bonito. E nós, seres humanos? Será que nós precisamos de uma reciclagem de vez em quando? Sim. Principalmente as pessoas acima de 30, 40 anos. Aí eu ia lhe perguntar, inclusive, é verdade? Isso, a idade. Não, nós aceitamos pessoas acima de 12 anos, certo? Porém, lógico, quando tem um problema mais grave, uma coisa assim. Mas, em geral, as pessoas acima de 30 anos já deviam começar uma desintoxicação. Para quê? Para não alcançar um nível alto de toxicidade, que são os radicais livres, e você não ter nenhuma doença. Por que você precisa ter uma doença? Ninguém precisa ficar doente. Verdade. Então, se tratando preventivamente, tirando o que é ruim, que seriam as toxinas, lógico, o que é ruim são toxinas, e colocando o que é bom, que seriam as vitaminas, minerais, enzimas vegetais, imagina, você vai a 126 anos assim, ó, com a maior tranquilidade. Olha só, por que são toxinas? É um veneno que está circulando ali dentro do seu corpo, né? Está estimulando os radicais livres, acabando com a tua flora intestinal. E exatamente esse o combate, é essa guerra, vamos dizer assim, do bem que é promovida em prol de você. Bom, doutor, no intervalo para o segundo bloco, eu falei de que tudo isso é feito o tratamento mais a dieta, durante esse período, feita a avaliação, tratamento, dieta, com as terapias complementares, e são muitas. Entre elas, a acupuntura auricular eletrônica. Queria que o senhor falasse um pouquinho, se dói, não dói. Às vezes as pessoas têm esse mito, se é tabu, não tem medo. Exato. Como é que isso faz para desintoxicar e estimular os órgãos, enfim. Isso. A acupuntura eletrônica, auricular eletrônica, não pode doer. Então, são 5 agulhinhas que nós colocamos em determinadas posições. Por exemplo, o lobo da orelha é a cabeça da gente na representação. É como se fosse uma pessoa, uma criança na posição fetal. Então nós temos aqui a cabeça, inclusive as pessoas que furam a orelha para colocar brinco, sabe o que estão furando? O olho. Nossa, olha que interessante.
No Oriente eles não furam a orelha, não. E aqui, subindo, nós temos a coluna. Sim. Toda essa parte aqui. Nessa parte da orelha é a coluna. E aqui em cima o pé e a mão. Olha que interessante. Aqui bem na beirinha nós temos um órgão que nós chamamos de Shenmen, que é muito interessante porque no Brasil eles traduziram como o equilíbrio geral do corpo. Sabe o que é Shenmen em chinês? A porta do seu Deus. Olha que interessante. Muito interessante. Eles consideravam, né, a filosofia taoísmo, que cada um tem o seu Deus. Então aqui é a porta do seu Deus. Interessantíssimo. Onde você abre esse trabalho. E aqui no fundo é o simpático, sistema nervoso simpático. Descendo aqui nós temos o rim, bem aqui no meio. Mais para baixo nós temos o pâncreas. Depois tem a vesícula biliar. Depois tem o fígado, bem aqui nessa partezinha mais durinha. Seguindo esse ponto, aqui no meio nós temos o estômago. Por exemplo, tratamento de redução de estômago. Sabe o que nós fazemos? Uma agulhinha aqui. Você não precisa fazer a cirurgia bariátrica. Uma agulhinha aqui no estômago, você reduz o estômago. Aqui para dentro é o intestino grosso. Então vem o fígado, o estômago e o intestino grosso. Essa parte aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, para estimular... vai lhe dando pistas se tem problemas. Exato. Não, aí nós, conforme o problema da pessoa, que foi verificado pela iridologia, porque a iridologia é que vai dar o caminho. A pessoa não precisa dar nenhuma informação sobre si próprio. Nada. Tá tudo ali na íris. Não precisa falar nada. Você senta, ou eu ou ele, filmamos, apresentamos o resultado na hora para você, é batido no computador, impresso, assinado, você vai ter 85% ali escrito dos seus problemas. Os órgãos, ela localiza os focos tóxicos. É uma coisa impressionante. Agora, desintoxicação feita pelos pés, você vai falar do detox já em seguidinha, que é extremamente interessante também, mas eu queria que antes o senhor me falasse sobre digitopressura. Digitopressura. Olha bem, aquele mapa que nós já tínhamos mostrado é exatamente o mapa que nós usamos para fazer a digitopressura, que é chamado de shiatsu. Ok? Acho que eu mostrei essa parte, vou mostrar esse outro lado. Esse outro lado para o aqui as costas, né? Aqui. E a lateral. Então, existem vários meridianos aqui na cabeça. Um deles eu já falei para você, da vesícula biliar. Ele vem aqui, vai atrás da orelha, sobe, vai até aqui embaixo e desce até os pés. Nossa! Aqui, ó, no quarto pododáctilo, na lateral da unha, lateral externa da unha do quarto pododáctilo, é o número 44. Então, o meridiano da vesícula, ele vem desde atrás do olho, da cabeça, onde nós temos 20 pontos na cabeça de cada lado. Então, quem nos fez, e foi lógico o nosso Criador, chamado Deus Todo-Poderoso, arquiteto do universo, colocou 40 pontos da vesícula biliar na nossa cabeça. Dizem por aí que a vesícula biliar não serve para nada. Eu já ouvi falar sobre isso. Olha, eu vou dizer a vocês uma verdade, eu vou dizer realmente o que eu penso. É uma ignorância das maiores. A vesícula biliar é o órgão mais importante do nosso corpo. E dizem que tirar a vesícula não faz mal nenhum. É uma bexiguinha assim, ó, verde, que tem ferro e não serve para nada. Você imagina se o nosso Criador estava brincando quando fez 44 pontos da vesícula, começando aqui com 20 pontos até aqui e descendo com 44 de cada lado. E o fígado? O fígado, dizem também, é um órgão à toa. À toa é o órgão mais inteligente do nosso corpo. Ele administra, a cada 2 horas, ele banha o seu corpo
com todos os nutrientes que ele tem, cada 2 horas. E se você se alimenta mal, ele não vai ter o que banhar. Então, começa a raciocinar sobre isso. Você tem que dar subsídios, você tem que dar matéria-prima para o seu fígado. E para que chegue até ele, além da comida ser de boa qualidade, como nós estávamos falando, das comidas orgânicas, etc., muita salada, muitas frutas, sucos, não fica bebendo aí toda hora refrigerante. Olha, isso aí você acaba com o seu fígado, porque ele vai receber o que ele tem no refrigerante. E você acha que é coisa boa? Pura química. E ele vai banhar seu corpo com essa química. É isso que você quer? Pelo amor de Deus, né? E depois você vai ter que pagar uma conta alta disso aí ao longo dos anos. Exatamente. Doutor, a gente tem que ir para o terceiro e último bloco, mas eu queria que o senhor me falasse, antes da gente encerrar esse bloco, sobre a artrose e também a desintoxicação através dos pés, o detox. Muito bem. Olha, eu trouxe aqui uma figura muito importante, que é o caso dessa senhora com uma artrose nos joelhos. E nas mãos também, se você chegar bem perto da mão, você vai ver que ela também tem artrose. Porque primeiro aparece nas mãos, depois nos joelhos. Bom, não existe relatos de cura da artrose. Porém, eu vou mostrar essa mesma pessoa, olhe bem a fisionomia dela, vou mostrar ela aqui agora, curada. Que loucura, né? Aqui. Isso aqui, já falo a vocês, não tem Photoshop não. Quem quiser provar, eu dou a foto para você provar que isso aqui não é resultado de Photoshop não. É verdadeiro. Aliás, tudo no nosso spa é realmente verdadeiro. Aqui está o joelho da mulher. O antes e o depois. Como que a artrose não tem cura, senhores? Se essa mulher estava com o joelho desse tamanho, e agora, olha aqui o joelho dela, normal, ela feliz, sorrindo, aqui ela estava deprimida, porque, você imagina, ela professora, recém-aposentou e teve que cuidar de 6 anos recebendo corticoide. O próprio médico que receitou o corticoide disse que ela não podia mais tomar corticoide, porque o corticoide, que é um anti-inflamatório muito potente, ele tem efeitos colaterais gravíssimos. Por exemplo, osteoporose, e ela já estava. Por exemplo, problemas nos rins, e ela já estava. Foi quando ela me procurou, eu falei, dona Selma, existe a possibilidade de você ser curada sim. Nós temos a tecnologia. E foi o que nós aplicamos, graças a Deus, com resultado fantástico. Isso faz 5 anos e dona Selma continua normal. Que interessante. Eu queria que o senhor falasse sobre detox, antes de eu ir para o intervalo, porque eu tenho o depoimento do senhor Ayrton de Brasília. E ele fala sobre o tratamento que ele recebeu, né, com o senhor e a sua equipe e fala sobre o detox. É muito interessante. Olha, esse aparelho foi inventado nos Estados Unidos. A base dele é uma eletrólise. O que é eletrólise? É quando você passa uma corrente elétrica num conteúdo líquido, normalmente água, com algum sal. Então, por exemplo, nós podemos usar o bicarbonato de sódio, podemos usar o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal comum. Quando você passa a eletricidade, a molécula do sal se desfaz em Na e Cl. Tanto que você vê o quê? Uma coisa borbulhando. O que é aquilo? É o ácido clorídrico. Ele é meio fedorento. Então a pessoa não pode ficar ali respirando, não. Então você vê borbulhar. Só que descobriram que durante esse processo, se você colocar uma parte do seu corpo, pode ser a mão, pode ser a perna, só que o pé é muito mais apropriado. Acontece que essa eletricidade puxa para baixo, nos pés, a toxina do seu corpo. E tira da onde estiver. Do intestino, dos rins.
E conforme o local, a cor da água vai ficar diferente. É muito interessante. Agora, o que eu fiz? Né? Eu sou cientista, eu vou atrás das coisas. E eu descobri que esse aparelho lá, a plaquinha que puxa, é muito pequena. Eu trouxe esse conhecimento para um amigo meu, vi como é que era que funcionava, um engenheiro eletrônico, e ele fez uma placa, um aparelho, aliás, nós temos 3 agora. A placa é deste tamanho. Puxa até do cabelo, não só do pé. Até da alma. Então, hoje nós estamos trazendo isso para Foz do Iguaçu. Né? Você pode entrar em contato com a nossa equipe. E olha, eu garanto para você, não garanto cura porque eu não sou Deus, eu não sei ler o futuro de ninguém. Mas uma coisa eu garanto para você, eu e minha equipe, doutor Alessandro, que veio do Rio Grande do Sul, estará aqui conosco, fazendo um tratamento simplesmente genial. Você nunca viu uma coisa dessa na sua vida, isso eu posso te garantir. Porque o nosso empenho, esses 40 anos que eu estou trabalhando, estou trazendo tudo isso para Foz do Iguaçu, para poder atender você, tirar as toxinas, se você tiver muita, fazer uma prevenção, se você tiver pouco ou não tiver doença. De qualquer forma, seu cabelo vai ficar diferente, sua pele fica diferente, a sua mente fica clara, você consegue enxergar melhor. E eu quero mostrar depois, eu não sei se nessa etapa, o que nós fazemos depois da desintoxicação. Agora ou depois? Depois. Nós vamos para o intervalo com o paciente Ayrton de Brasília e já a gente volta, inclusive mostrando outros depoimentos de pessoas que já passaram pelo spa do Dr. Augusto Vinholes. O intervalo e eu volto já, mas quero que você continue aqui conosco. Até já. Cheguei aqui me sentindo muito mal. Depois desse tratamento já estou com um vigor melhor, uma disposição fantástica. E estou fazendo há 30 minutos. O detox pelos pés. O detox pelos pés. E estou me sentindo muito bem. José Lameu da Silva, eu moro aqui em Brasília e há 5 meses atrás eu fiz um tratamento com o Dr. Vinholes, estava com um problema seríssimo de coração, eu ia colocar marca-passo e fiz o tratamento, foi resolvido o problema de coração, estava com um problema sério de próstata, já ia fazer a cirurgia e ela estava com 159 e hoje ela está com 48. Estou satisfeitíssimo. Há 3 anos atrás eu tive uma hemorragia intestinal aguda. Procurei vários médicos alopatas que após vários exames diagnosticaram uma diverticulite no intestino grosso. A solução seria uma cirurgia de alto risco retirando o intestino. Após conhecer o Dr. Vinholes, comecei o tratamento com ele. Ele tem me acompanhado os últimos 2 anos. Hoje eu me sinto muito bem, evitei de fazer a cirurgia e não sinto mais nada no intestino. Recuperei o meu peso, que eu tinha emagrecido 21 quilos durante 1 ano e me sinto muito bem. O Dr. Vinholes, eu havia há 3 anos descoberto que tinha 6 tumores na cabeça. E esses tumores vinham crescendo na mesma proporção a todos os anos. Eu tinha hemorragia uterina, meus ovários não funcionavam mais. E depois que eu fiz o tratamento com o Dr. Luiz Vinholes, fizemos o spa, seguimos toda a orientação dele, eu e meu marido fizemos todo o tratamento. Quando voltei a fazer o exame da cabeça, os meus gliomas não tinham crescido. Os neurologistas ficaram surpresos, porque eles estavam inertes, estavam praticamente sem vida. E eu que tinha uma cirurgia de útero marcada, que eu ia tirar o útero, né?
Acabei seguindo a orientação do Dr. Vinholes, esperando um pouco. De maio até dezembro, eu repeti o exame, a hemorragia passou, os meus ovários voltaram a funcionar, o mioma, que os médicos sempre diziam que eu tinha, não foi visualizado, e sem contar que eu tinha dores nas juntas, tinha rinite alérgica, bronquite, e com esse tratamento diferenciado que o Dr. Vinholes pratica, nós somos muito beneficiados, eu e meu marido. Fiz o tratamento de desintoxicação e logo em seguida os resultados apareceram. O tremor que eu sentia praticamente desapareceu. O seu diagnóstico era? Parkinson. E agora? O que Agora, você está achando? eu acho que eu não tenho nada. De volta com o nosso encontro marcado para o nosso terceiro e último bloco, aqui com o Dr. Augusto Vinholes. Estamos recebendo ele aqui na região de Foz do Iguaçu. Ele está novamente visitando a fronteira e está nos falando de medicina preventiva. Aliás, até nós tivemos a oportunidade, Dr. Vinholes, de acompanhar ali vários depoimentos de pessoas que tinham vários problemas e que após receber esse tratamento do spa com o senhor, ficaram completamente curadas. Depoimento delas, espontâneo e livre da parte delas, que você viu ainda há pouco. E eu queria lhe perguntar, em função disso, por que o senhor optou por essa medicina preventiva? Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, isso já faz 44 anos atrás, eu percebi que não existia a cura real de muitas doenças. Então, por exemplo, uma pessoa diabética vai ser diabética até morrer. Uma pessoa cardíaca vai ser cardíaca até morrer. Uma pessoa hipertensa vai ser hipertensa, vai tomar remédio até morrer. Eu falei, peraí, será que a gente não tem um jeito de tratar essas doenças? Sem contar lúpus eritematoso, fibromialgia, que na época nem tinha essa doença, mas era parecida. As escleroses, Parkinson. Peraí, toma remédio para parar de tremer. Não é que vai lá no núcleo da base e curar o núcleo da base. É remédio para parar de tremer. É o DOPA, né? Levodopa. Então, será que nós não conseguiríamos um tratamento que realmente curasse as pessoas? Como esse caso de artrose que nós apresentamos. É corticóide, corticóide, corticóide. Quando dá mais, faz uma cirurgia, bota lá um aparelho, né, de titânio e plástico e pronto. Não, peraí. Então, eu me questionava muito isso. Por isso, eu fui, em 1972, quando eu me formei como cientista pela USP, cientista biomédico, falei, eu preciso de mais subsídios. Aqui no Brasil, e a época que nós estávamos, né, 72, no meio da ditadura, nós não tínhamos recursos aqui. Eu falei, não, eu vou embora. E fui. Fui no tempo certo, eu tinha 23 anos, recém-formado cientista, com a cabeça boa, muita saúde, graças a Deus, ainda eu a tenho, com 65. E eu tive a coragem e a audácia de visitar vários países. O primeiro foi os Estados Unidos, porque é um país que a gente tem que tirar o chapéu pela parte científica de lá, que é muito boa. Depois fui para a Europa, etc. Fui em vários países. Enfim, eu fiquei muito entusiasmado em conhecer outros tratamentos. E realmente eu tive a felicidade de encontrar os caminhos. Eu fiz o curso no Japão de acupuntura, fiz vários estágios na Índia, conheci vários pesquisadores na Índia, porque são pesquisadores, não são, como se diz, bruxos ou mestres de fundo de quintal, não. São professores universitários na Índia. Tem mais PhD na Índia do que nos Estados Unidos. PhD é o pós-graduado, né? Então, graças a Deus, eu tive contatos excepcionais que começaram a me entusiasmar a tentar uma outra medicina, que hoje nós chamamos de integrativa. O que é isso? É a parte científica ligada à parte tradicional da medicina chinesa, japonesa, coreana e etc. Então, eu fiquei, logicamente, eu fiz um teste
Eu fiquei 19 anos testando esse método e realmente excepcional. Logicamente não fui eu que inventei, eu pesquei as coisas boas de cada ramo da medicina, como eu já tinha dito anteriormente, e formamos o quê? O que a gente chama hoje de medicina integrativa. Então, na verdade, eu fui um dos primeiros no Brasil a começar realmente a exercer e colocar à prova a medicina integrativa. E é tão revolucionário isso, que se não me falha a memória, doutor Viones, em 2006 o governo editou uma portaria, a 971, se não me falha a memória, perfeito, que inclusive vai de encontro ao que o senhor está falando, mas isso em 2006, quando o senhor já fazia há 3, 4 décadas atrás. Há 40 anos eu estava pensando nisso. E, lógico que não foi fácil provar ao mundo científico brasileiro e ao europeu, fui várias vezes à Europa e Estados Unidos, provar a eles que essa junção com a medicina tradicional, chinesa, europeia, japonesa, coreana, indiana, com a nossa tecnologia ocidental, é um perfeito casamento. E que isso resulta em benefícios, assim, olha, imensuráveis. Você imagina uma pessoa de lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune, que está ali lançada à sorte para ela morrer em 6 meses a 1 ano. De repente, em 2 meses, ser curada? Fibromialgia diz que não tem cura, que a pessoa tem que acostumar com a dor para o resto da vida. E em 3 a 4 dias, 80% saía a dor, sem medicamento nenhum. E nós ouvimos aí depoimentos, inclusive, lógico, das não, pessoas. Eu tenho dezenas de pessoas. Então, para mim, olha, sem exagero, eu acho que isso é uma bênção, né? Que a gente conseguiu cientificamente provar que com essa junção bem executada, bem administrada por profissionais competentes, como é da nossa equipe, é sucesso na certa. Eu quero que o senhor fale agora também sobre a argiloterapia, a gomagem, né, o fóton, a ventosoterapia, que é extremamente interessante, muito, e a osteopatia. Eu queria que o senhor falasse num conjunto dessas, também, desse que faz parte do conjunto do tratamento que as pessoas buscam no seu espaço. A desintoxicação. Olha bem, a gomagem é um sal grosso com erva medicinal, que nós colocamos no corpo. E a argiloterapia é a lama medicinal. Por que chama assim? Por causa da riqueza de minerais que esse material tem. Não é qualquer terra que você faz um buraco e pega e vai passar no seu corpo, não é isso. A argiloterapia é uma lama medicinal que contém muitos minerais. O que acontece na gomagem com sal e na lama medicinal? Há uma troca iônica entre o material que você coloca na pele, que é o maior órgão do nosso corpo, é a pele. É um órgão. Que tem o quê? Poros, buraquinhos, trilhões, quatrilhões de buraquinhos no nosso corpo. Hoje, inclusive, é fácil você entender isso. Por exemplo, alguns médicos passam hormônio em gel. Então você passa o gel aqui, daqui meia hora o hormônio já está no seu corpo. Ou coloca aqueles adesivos de hormônio para você, se você tiver uma deficiência. Então a pele, ela absorve qualquer coisa que você coloca nela. Então, se a gente colocar a argila e colocar o sal, ela vai absorver. O que é da argila? Os minerais. Só que os minerais que tiver faltando no seu corpo. E isso já foi visto lá no conjunto, na avaliação, inclusive nas unhas, mostrando aquelas estriazinhas. A falta ali, de minerais. Pelas estrias das unhas, né? Pelas estrias das unhas a gente capta o tão deficiente que você está de minerais. No caso, a argila, ela passa os minerais para dentro de você. Só que quando ela passa, ela puxa alguma coisa. Tem que ter uma troca. Você sabe o que é que ela puxa? As toxinas. Olha que interessante. Aí tem também uma avaliação, né, que o senhor tem aí. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Isso aqui é o seguinte, é o depois. Quando a gente desintoxica, depois de ter feito... A primeira coisa é olhar a íris, a língua e as unhas. Se você tiver interesse, pode nos procurar. Nós vamos fazer a primeira etapa. Se tiver toxicidade acima do 2º grau, você então é encaminhado para a segunda etapa. Se não, fica só na primeira. Normalmente, lógico que as pessoas nos procuram com alguma doença. Então, naturalmente, a pessoa
está acima do 2º grau. Pela íris, como eu mostrei, nós vamos detectar aonde estão essas toxinas. Bom, depois faz o processo de desintoxicação com essas terapias todas e depois nós vamos ter isso aqui, ó, o mineralograma pelo cabelo. Então nós coletamos alguns fios do seu cabelo, mandamos para o laboratório, o melhor e mais barato está nos Estados Unidos, o melhor e mais barato. Porque aqui no Brasil não analisam tantos minerais e é o dobro do preço. Então mandamos para fora, demora em torno de um mês, vem esses minerais nutrientes, suplementares e tóxicos. Através desse resultado, nós fazemos a ortomolecular, que é a reposição dos minerais. Então imagina, como você já disse, tira o que é ruim e põe o que é bom. É verdade. O que acontece? Você volta a viver como se você tivesse rejuvenescido uns 10, 20 anos atrás. E a ventosoterapia, que ao ser aplicada ali, eu também dei uma pesquisada e vi, chega inclusive a machucar a pele saindo do interior do seu corpo. Agora imagine você o que isso estava fazendo lá dentro. Exatamente. Então, quando aplica a ventosoterapia, você está tirando do seu corpo realmente a toxina que estava fazendo mal. Através da onde? Das costas. Então, nas costas nós temos o meridiano da bexiga, como a gente fala, e os pontos de assentimento. O que são esses pontos? É a marcação dos órgãos. Então, nós temos o cérebro, nós temos toxicidade geral, nós temos o coração, o pulmão, o digestório, endócrino, os rins, o intestino. Então, quando você coloca aquele copinho, esse vácuo, você deixa 40 minutos. Se você tiver toxina nesse órgão que você vai aplicar, a toxina vai sair dentro do copo. Agora, a sua toxina pode ser mansa ou brava, né? Se você tiver uma doença mais grave, a toxina ela é pesada. Então, quando ela sai do seu corpo, pode fazer um discreto ferimento, que com um curativinho, em 2 dias, desaparece. Mas se ela danifica um pouco a sua pele, imagina lá embaixo o que ela estava fazendo. Olha. Estragando seu órgão, né? Então vale a pena, realmente é uma terapia. Eu considero a ventosoterapia a terapia que mais você observa a saída da toxina. É impressionante. Para a gente fechar, doutor Augusto Finholes, eu queria que o senhor nos falasse, porque de todo esse processo que o senhor falou, e tem também a drenagem linfática profunda, enfim, aí pode ocorrer, em alguns casos, o insight, a catarse, os bloqueios emocionais, inclusive a cura de conflitos estabelecidas lá atrás, na época de criança, adolescente, ou enfim e tal. Eu queria, inclusive, que o senhor nos falasse, para a gente fechar nossa conversa aqui, por que isso pode ocorrer, acontece com algumas pessoas? Olha, é o seguinte, nós somos o ser humano é um ser complexo, para não dizer complicado. Nós somos complexos. Nós somos o que na iridologia a gente consegue ver perfeitamente, através do mapa, nós conseguimos perceber que nós somos fruto da parte neurológica, alterações neurológicas, alterações mentais, alterações físicas e alterações emocionais. Então, através desse exame da íris, nós conseguimos ver o tanto que você está afetado em qualquer parte do corpo. Repito, neurológico, aqui em cima, de 11 a 1, aqui embaixo mental, aqui físico e emocional. Então, na parte emocional, nós conseguimos detectar se você está mais ansioso ou mais angustiado, ok? Como é que é isso? Através dessas linhazinhas que nós chamamos de nerve rings, anéis nervosos, quando você, por exemplo, tem uma raiva, alguém te passou uma raiva, você ficou nervoso, e aí você não conseguiu falar com a pessoa, aquela raiva entrou dentro de você. Fica angustiado, fica bravo. Não, raiva da ansiedade. Ansiedade? É ansiedade. Então você ficou com aquela raiva,
e não conseguiu trabalhar aquela raiva, mais ou menos 48 a 36 horas depois, você fala, puxa vida, não estou mais com raiva. O que aconteceu? Aquela emoção foi para o seu inconsciente. E se tornou o quê? Que em psicologia nós chamamos de gestalt aberta. Então, essa gestalt aberta, estando lá dentro do seu inconsciente, e a marca na íris, acima de 2 raivas, você já vai ficar ansioso, sabe? Quando você começa a roer unha, né? Começa a quebrar a caneta, começa a fumar, abre a geladeira de madrugada e come, vai engordando. Isso dá ansiedade. E com isso, a ansiedade ela pode alterar a questão de cardiocirculatória, dá problemas cardiocirculatórios. Por exemplo, aumento da pressão arterial. É o mais comum. Vamos dizer que você teve mágoa, alguém te traiu, você não chorou o suficiente e aquela pessoa te magoou. Vai aparecer no lado esquerdo, do lado yin, yang, yin e yang. Os risquinhos na íris. Então, é muito importante esse exame da íris, porque através desses exames, nós conseguimos definir qual é o seu perfil emocional, sem você falar uma palavra. Isso vai ser bom para o seu psicólogo. Certo? Você pode levar esse exame para o seu psicólogo. Porém, nós temos como te ajudar. Desse lado, ficam as mágoas. Mais de 2 mágoas, você vai ter angústia. O que começa a aparecer em você? Assim, a sua boca vai ficando meio assim, sabe? E esse músculo vai caindo. Então, dá o quê? Depressão. A angústia causa depressão. O que a depressão causa? A baixa imunidade. E aí, você pode pegar outras doenças. Então, o bom, o que é? É você não ter raiva, você não ter angústia, mas vamos dizer que você já tem. E agora, como é que nós vamos tirar? Então, existe um processo que, através das massagens, nós tentamos ajudar você a, eliminar as raivas e as angústias. Através do quê? Do insight. O que é insight? É uma palavra que significa in, dentro. Sight é ver. Você se vê por dentro, na sua tela mental. Todos nós temos uma tela mental. Eu já vi um bocado de vezes, viu? É colorida. É como se fosse uma televisão bem aqui, assim, Impressionante. Você vê a cena. Aí você começa a chorar, se for o caso, né? E você vai chorar quanto tempo você quiser. O terapeuta vai ficar ali do seu lado, ele não vai falar nada. Quando você tem o insight, há a possibilidade de você ter o quê? A catarse. O que é a catarse? É quando você não consegue segurar mais a emoção e chora. Pronto. Está aí resolvido o seu problema, porque a catarse é a solução daquele trauma, daquele problema emocional que você tinha, que você soltou para fora. Todo bom psicólogo torce para você ter várias catarses, né? E não aquele que demora 5, 10 anos e não deixa você ter catarse. No nosso tratamento, não que nós estamos substituindo o psicólogo, absolutamente. Nós estamos ajudando você. E se você tiver um psicólogo, você leva esse exame da iridologia, que vai dizer quanto de ansiedade e quanto de mágoa você tem, ele pode te ajudar também. Muito bem, doutor. A gente vai encerrando nosso encontro marcado de hoje. Eu tenho a certeza que você que está aí gostou muito, porque falamos de saúde, de prevenção, de como você pode fazer uma espécie de reciclagem interior de você com todos esses cuidados que a gente tratou aqui no programa. Mas eu queria já lhe agradecer, porque eu quero encerrar com o depoimento do ator Marcos Frota, que é muito conhecido em todo o país, porque ele tem aquele trabalho maravilhoso da televisão, do teatro, mas também do circo, que ele desenvolve aí, inclusive por todo o nosso país. E eu o conheci pessoalmente, muito de perto, porque lógico, eu sou médico e trato dele. É uma pessoa maravilhosa, uma humildade fora de série. Ele esteve no nosso núcleo de tratamento em Brasília. E eu pude andar com ele pela cidade. Olha, não dava 2 passos, a pessoa vinha, queria uma foto, queria um autógrafo. E todas as pessoas que pararam, ele tirou foto e deu autógrafo.
uma humildade, uma paciência, uma educação fora de série. Uma pessoa assim, que eu não o conhecia, lógico, conhecia da televisão, mas passamos 5 dias juntos, ele passou no nosso spa e eu pude comprar uma pessoa assim finíssima, gente fina demais. E por que eu quero encerrar com o depoimento dele? Porque, de certa forma, ele resume bem tudo aquilo que o senhor falou aqui, tudo que a gente conversou e tudo que é o seu trabalho com toda a sua equipe. Então, eu queria lhe agradecer essa atenção que o senhor dispôs aqui ao nosso amigo assinante, trazendo essas informações importantes. Estamos falando de saúde, de prevenção, e desejar ao senhor sucesso nesse trabalho por todo o Brasil. Muito obrigado. E espero ver você logo para que você possa visualizar você por dentro, porque muitas vezes a medicina, laboratório, raio-x, tomografia, ressonância, não mostra tanto quanto um exame da íris, da língua e das unhas. Muito obrigado pelo nosso encontro marcado de hoje, foi sensacional em termos de prevenção de saúde, de você se cuidar, de você buscar longevidade através desses tratamentos e desse trabalho seríssimo desenvolvido pela equipe Dr. Augusto Vinholes há mais de 40 anos. E eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Se você gostou, acompanhe a nossa reprise. E eu espero você no próximo programa, quando você é um convidado muito especial aqui conosco. Até lá! O trabalho do Dr. Vinholes é revolucionário. Não pela sua complexidade, mas pela sua simplicidade. Eu estou encantado e me torno, a partir de agora, um embaixador dessa ideia, um porta-voz, né? Mas sem um corpo são. É impossível você atingir uma mente sã. E sem uma mente sã, você não consegue estabelecer contato com a divindade, com aquilo que cada um acredita. É isso que eu tinha para falar para vocês, aqui o Dr. Vinholes e a equipe dele. É sempre muito obrigado,